galera, Fernando, tá, Jussara. Então, gente, voltando, o rombo está cada vez maior. Ou seja, o dinheiro que é arrecadado com a contribuição dos servidores não é suficiente para quitar o que sai, que são as aposentadorias. Vou explicar para vocês. O Camprev são 2 fundos existentes. Tem um fundo que é superavitário e um que é deficitário. Qual que é essa bagunça aí? O Camprev, que é o Instituto de Previdência, ele foi criado em 2004. Nós estamos em 2020, 16 anos atrás. Por quê? Porque antes de 2003, existia o Instituto de Previdência Municipal, não existia o Camprev, existia não a contribuição para aposentadoria, simplesmente para pensões e para assistência de saúde. Depois que mudou a lei, e começou a ter um vínculo da prefeitura para pagar as aposentadorias, foi desvinculado esse fundo anterior para o fundo novo. Então, o pessoal que entrou a partir de 2003, entrou nesse fundo novo, e ele é superavitário por quê? Porque as pessoas ainda não estão se aposentando, então é um fundo novo. Então, vamos imaginar que o Camprev são 2 panelas, 2 baldes. No fundo novo superavitário, tem um pessoal que está contribuindo e não se aposentou. Então, ele está no azul. O outro fundo podre é todo mundo lá que está lá se aposentando e já os aposentados, que está com déficit de 600 milhões nesse ano. E aí tem uma notícia lá que fala que existe uma projeção de déficit de 27 bilhões para o Camprev nesse ano. O que significa isso? É um cálculo que chama atuarial, é uma coisa meio maluca, mas que faz parte da lei, que para um sistema de previdência funcionar, ele tem que fazer uma projeção nos próximos 75 anos e traduzir para o dia de hoje. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Hoje, você tem um nenenzinho de 1 ano, ele consome R$150, R$200 por mês de alimento, tá? Então, esse é o custo para você alimentar um bebê com papinha lá, 200 conto por mês. A Sandra entrando aqui. Sandra, bem-vinda, Sandra. Eu estou continuando aqui falando do Camprev hoje, tá? Então, o bebezinho de 1 ano, ele custa R$200 por mês para você manter ele hoje, dando papinha. Quando ele tiver 20 anos de idade, esse cara vai comer igual um leão. R$200 não vai ser suficiente, você vai ter que gastar R$1.000 com eles no mínimo para alimentar esse mesmo bebezinho que cresceu. Então, isso é a previdência. Conforme as pessoas vão se aposentando, o gasto vai ser cada vez maior. Nós temos uma questão demográfica que cada vez está nascendo menos pessoas, ou seja, menos contribuintes, então o rombo vai ficando cada vez maior. Mais gente se aposentando, menos gente contribuindo. Então, hoje, a prefeitura contribui com 2/3 do que o servidor. O dinheiro que entra no Camprev hoje, 2/3 é a prefeitura que põe e 1/3 é o servidor, tá? Então, essa alíquota que foi aumentada do servidor hoje foi de 11 para 14. E o da prefeitura foi de 22 para 28. Aumentou a alíquota dos dois. Quando a gente fala de prefeitura, entenda que é eu e você, é todos nós, é o seu João e a dona Maria, é o cara que está desempregado ganhando salário mínimo. A prefeitura é isso, é o contribuinte, é o dinheiro que é pago através de impostos. Esse dinheiro, em vez de ir para a saúde e para a educação, ele está indo para pagar a aposentadoria. E esse rombo, nesse ano, é de 600 milhões. No próximo ano é 750, e assim vai. Essa conta não tem como dar certo. Por isso que é necessário a reforma da Previdência. Então, o que foi feito o ano passado, final do ano passado, na reforma que foi aprovada no Congresso Nacional? Eles não conseguiram colocar estados e municípios na reforma, porque os políticos não queriam perder voto. Quem vota a favor da reforma da Previdência perde voto, é antipopular. Então, eles jogaram o abacaxi, eles só conseguiram aprovar no Congresso Nacional, desmembrando e obrigando depois os estados e municípios a fazerem depois a sua própria aprovação. E se os municípios e os estados não fizerem, eles vão ficar prejudicando repasses de verbas federais. Então, Campinas, se não tivesse aprovado hoje, esse projeto hoje, que seria até o final desse mês, ele fica prejudicado no repasse de verbas federais. Então, ele é obrigado a aprovar esse projeto de aumento de alíquota, é o mínimo. Então, a gente viu que dos 33 vereadores que estavam lá hoje, ninguém queria aprovar aumento nenhum, todos constrangidos em aprovar esse aumento, o que é uma vergonha para nós, contribuintes. Por quê? Porque se esses vereadores pensassem no contribuinte, na realidade de Campinas, na realidade do Brasil, que metade da população morre de fome, que vive na miséria, e que tem que bancar a aposentadoria de 10, 20, 30 mil reais, eles se sentiriam na urgência de aprovar esse aumento de alíquota pela própria necessidade de sustentar esse fundo. O sistema tem que ser autossustentável, né? Então, existem categorias de servidores, por exemplo, que falam assim, não, mas a minha categoria não tem dissídio não sei quantos anos, o salário está defasado. Não pode misturar salário com aposentadoria. Você tem que
reivindicar os seus salários, os seus dissídios, tudo bem, mas não pode querer descontar na aposentadoria, porque você não pode misturar as coisas. Então, infelizmente, os números são assustadores. Somente essa alíquota vai fazer cosquinha na questão do rombo. Nós vamos precisar de muito mais medidas, mas cadê a coragem dos políticos para mexer nisso? Então, é muito mais fácil você ir lá, tirar dinheiro da saúde e da educação e cobrir o rombo, do que perder voto com a categoria dos servidores, né? Essa é a preocupação dos políticos que nós temos. O principal argumento de quem é contra... pessoal, desculpa, eu não estou falando boa noite para vocês, nós estamos com 31 pessoas aqui online, depois a gente vai falando com vocês. O principal argumento de quem está contra, quem que votou contra esses projetos de hoje? Foram os 4 de esquerda lá, 2 do PT, 1 do PSOL, do PCdoB, e mais 3, um que descolou da base lá, que é o Campos Filho, o Marcelo Silva e o Nelson Ossi. Então, esses 7 votaram contra. O resto, tirando a exceção do Tenente Santini, que sempre é um cara independente, o resto seguiu as ordens do prefeito. E o prefeito também se sentiu constrangido de colocar esse projeto em votação, porque ele precisa da grana do repasse da verba federal, porque senão nem isso ele tinha colocado, né? E os vereadores da base que votaram a favor ficavam dando desculpinha o tempo todo lá, mas veja bem, mas a gente não queria colocar, mas não somos obrigados a colocar. Isso é uma vergonha de posicionamento. E os que estão dando peti aí, que são os de esquerda, os vermelhinhos, qual o argumento deles? O Jonas meteu a mão no Camprev e agora vocês querem tirar do servidor para cobrir esse rombo. Isso é mentira. O que eu já expliquei lá, são os 2 fundos do Camprev, o superavitário e o deficitário. A pedalada que o Jonas deu uma pedalada, ele tirou do dinheiro do fundo superavitário e jogou o deficitário para pagar a aposentadoria. Foi isso que ele fez. Ele podia ter feito? Não, foi uma pedalada fiscal. E aí esse dinheiro está sendo devolvido em 200 parcelas para o fundo. Mas que absurdo. Mesmo que não devolvesse, a prefeitura está pagando a aposentadoria de todo jeito, então está tirando dinheiro do orçamento da saúde e educação e está cobrindo o rombo da Previdência. E outro rombo que eles falam que foi feito é na época do Magalhães Teixeira, que também desviou dinheiro para alguma obra lá. Muito bem. Se isso fosse levado em conta, esse argumento da esquerda, se você pegar esse déficit que eles alegam que teve com o Magalhães e com o Jonas, e você atualizar para o dinheiro de hoje, não chega a pagar o déficit de um ano. Então, é isso que nós estamos falando. A saúde do sistema é a mesma historinha lá do Congresso Nacional, em Brasília. O pessoal que era contra falava assim, cobra de quem está devendo que não precisa fazer reforma. Você cobra quem está devendo, você não paga um ano de déficit, que é de 300 bilhões da Previdência do Brasil. Então, é uma falácia, é um argumento que não se sustenta. Com toda a dívida que você cobrar, com todo mundo que está devendo, não paga um ano de déficit. Então, esse argumento não se sustenta. Na verdade, esse pessoal da esquerda está defendendo interesse de sindicatos, de corporações, e é isso que eles sabem fazer. Detalhe, eles estavam querendo barrar esse projeto porque diziam que está sendo muito corrida a aprovação e que tinham que passar o coronavírus para voltar essa votação. Engraçado que quando tem que votar aumento de privilégio, como aumento de vale-refeição para R$ 1.400, quando tem que aumentar a IPTU para 50%, quando tem que diminuir a carga horária dos servidores, quando tem que criar órgão chapa branca lá da Procuradoria-Geral do município, ou seja, tudo que é para aumentar o privilégio de servidor, os caras votam na canetada do dia para a noite. Agora, quando você quer tirar um pouquinho do privilégio, é o apocalipse, né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês se inteirarem da gravidade dos cofres públicos. Essa dívida, cadê a Sandra que caiu de novo? Essa dívida vai ficar para as próximas gerações e para os próximos administrações, tá? E nós, contribuintes, eu, você, todo mundo, vamos pagar essa conta. Os servidores que estão desavisados e acreditam nos seus sindicatos, nos sindicatos dos servidores, né, e também nesses vermelhinhos, eles não caiam na falácia deles, tá? Porque vocês também, como cidadãos, além de ter o aumento na alíquota, vocês também vão pagar essas contribuições através do aumento de impostos, tá bom? E a sua família, os seus filhos também vão ser prejudicados por falta de escola, por falta de merenda, por falta de atendimento na saúde. Então, é isso que eu queria colocar para vocês e deixo aberto aí para os nossos colegas fazerem os comentários.